porque agora nós estamos falando do plano diretor, gente. É isso mesmo. Tem uma audiência pública que vai acontecer agora no dia 29 para discutir a revisão do plano diretor. Para a gente falar sobre este assunto, eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Cristiane Rocha, ela que é diretora do Planejamento da Prefeitura. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os espectadores. Cristiane, fala pra gente, essa audiência pública, qual que é a finalidade? O que vai ser debatido? O que vai ser discutido? O porquê dessa audiência pública? Essa audiência pública, ela é, vamos dizer assim, uma etapa já quase que final, né, do processo de revisão do plano diretor. Então, o plano diretor, ele é uma lei, ele é prevista para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, né? Então, no caso de Três Lagoas, já há um bom tempo. E é a própria lei que prevê a criação do plano diretor, prevê que ele tem que ser revisto em prazo máximo de 10 anos, né? O ideal é que a cada 5 anos faça-se uma pequena revisão, mas a cada 10 anos é necessário fazer um processo de revisão. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos em vias de finalizar esse processo e mandar a minuta de lei para a Câmara. Já era para ter acontecido a revisão do plano, né? Não, nosso plano diretor, ele é de 2006. Então, na verdade, os 10 anos, eles vencem o ano que vem, né? 2026, que na verdade a gente teve uma revisão em 2016 e aí agora 2026 a gente teria a segunda cada 10 grande... anos? Isso, a gente teria a segunda grande revisão. Certo. E vocês estão propondo? O que a Prefeitura está propondo na revisão desse plano diretor? Quais serão as principais mudanças? O plano diretor, o principal objetivo dele é orientar como vai ser o crescimento e o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. E aí, como eu disse, a gente tem a possibilidade de fazer uma pequena correção de curso aí a cada 5 anos, né? Conforme a experiência prática vai demonstrando. Mas o objetivo é orientar o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, nós fizemos já uma etapa de oitiva da população, que iniciou-se em 2023 ainda, né? Então, nós fizemos oficinas nos bairros, teve uma oficina um pouco maior na Câmara, fizemos enquetes públicas no site da Prefeitura e nós coletamos a demanda da população, né? O que a população deseja em termos de desenvolvimento e o que ela espera também para o urbanismo da cidade. O que ela acha que está pior, o que está bom, o que tem que melhorar. E aí, dentro dessa oitiva da população e da experiência prática que o município tem, a gente propõe essa revisão, né? Então, essa revisão, ela vai dizer regiões prioritárias de atendimento, os principais problemas, para onde a cidade deve crescer, quais são os vetores de crescimento, para onde ele deve se adensar, que são regiões que têm melhor infraestrutura e têm condições de receber uma população um pouco mais concentrada, para onde não deve crescer tanto, regiões que devem ser protegidas, né? Então, essa proposta, ela traz todas essas orientações para o crescimento. E aí, agora vocês vão discutir com a sociedade, né, com a população nessa audiência pública, o que for levantado, questionado, né, sugerido pela população, pode fazer parte do novo plano diretor ou não? Sim, sim. O primeiro passo do trabalho, ele é reconhecer o território, né? Então, foi feito um estudo do território para entender como Três Lagoas está, como se desenvolveu ao longo dos anos à luz dos planos diretores anteriores. E o segundo passo foi a oitiva da população, como eu te disse, né, que foram feitas essas oficinas. Então, nós minutamos uma proposta e agora a gente vai ter na audiência pública a apresentação dessa proposta. Esse material gerado que compõe essa proposta, ele já está disponível no site da Prefeitura. A gente vai ter um link lá que se chama Plano Diretor, onde qualquer pessoa consegue baixar tanto os mapas quanto a minuta da lei e a lei que está vigente, né? Que a gente já fala lei antiga, mas ela ainda está vigente. Então, estão lá. Então, qualquer pessoa pode analisar e ter essa comparação. E aí, na audiência, a população vai ratificar, vai dizer, tá ok, é isso que a gente esperava, é isso que a gente precisa, ou não também, né? Podem ser levadas sugestões, pedidos de alteração ou pedido de algum pequeno detalhe, ou alguma questão de demanda que seja prioritária, ou alguma orientação para uma zona específica da cidade. Então, tudo isso é possível ainda de compor essa minuta que vai para a Câmara, né? E tem que ser aprovado até quando o plano? Tem uma data ou não? Não, como o nosso limite é o ano que vem, a gente está com um pouco de folga. Mas existe
um compromisso do nosso prefeito, do Dr. Cassiano, de mandar para a Câmara na maior brevidade possível, né? Na verdade, a intenção dele era a gente conseguir fechar esse primeiro semestre já enviando. Então, nós estamos um pouquinho atrasados aí, né? Vamos finalizar a audiência agora em julho. E aí, finalizando a audiência, a gente faz os últimos acabamentos ali e manda para a Câmara. Aí, a partir da Câmara, é um processo de aprovação de lei, né? Como qualquer outro, mas não é uma lei qualquer, porque é uma lei que decide o futuro da cidade. E aí, com certeza, eles vão fazer discussões, uma análise bem detalhada para fazer a aprovação. Quando você coloca até da urgência, o prefeito realmente foi até um dos compromissos de campanha dele, né? A aprovação do plano diretor, até porque tinha empresários questionando, né? Porque estava travando o desenvolvimento de Três Lagoas, precisava dessas alterações, por isso da necessidade. E aí, quando você coloca da expansão de Três Lagoas, o que está previsto no plano diretor? Qual que é a região da cidade que pode expandir? O que vocês colocaram? O que está previsto no plano? Essa expectativa dos empresários, ela tem origem numa restrição grande que o plano diretor vigente traz com relação a boa parte do crescimento da cidade para aquela região da Urias Ribeiro para cima, né? Que ali, como era uma região muito vazia até então, existia uma restrição ali com relação a tamanhos de lote. Então, num surgimento de um loteamento novo, o lote mínimo ali era de 520 metros quadrados. Então, é um lote muito grande. E aí, eles reclamavam muito da inviabilidade econômica de se fazer um loteamento naquela região, tanto que aquela região acabou se desenvolvendo muito com condomínios pequenos, né? Que daí você não enquadra em loteamento e tem uma flexibilização maior com relação ao tamanho da unidade. Mas loteamento em si foram muitos poucos que surgiram. E aí existia essa demanda. Na verdade, o plano diretor antigo, ele cumpriu o papel dele, que era proteger regiões de adensamento, regiões que ainda não tinham capacidade de absorver esse adensamento, como era o caso daquela região. Agora a gente já vive uma outra realidade, né? A cidade já foi se expandindo, já cresceu, então a gente observou que aquela região já tem capacidade de absorver um adensamento um pouco maior. Então, essa proposta nova já prevê a diminuição do tamanho de lote. Vai ser para quanto? Diminuir de quanto? Então, a proposta que está no plano é 240 metros. Não é pequeno demais? Não é muito pequeno. É uma redução bem significativa quando a gente compara com 520, né? Mas não é um tamanho extremamente pequeno. A gente... ficamos ali na dúvida entre 300, 250 e aí chegamos no 240, que seria a testada de 12 e o fundo de 20, que ainda dá uma possibilidade ali de construção de 2 unidades, onde cada uma fica com a frente de 100 metros. Então, quando a gente pensou... 6 metros. Então, quando a gente pensou nessa possibilidade do 240, foi nessa proposta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, quando se tem essa demanda de reduzir muito lote, de criar unidades muito pequenas, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a demanda do setor imobiliário, né? O acesso a todo cidadão, a moradia, enfim, ao terreno, mas também garantir que essas pessoas tenham unidades que vão dar qualidade de vida para a família, para as crianças, que vão ter espaço de ventilação, uma boa iluminação. Então, a gente buscou atender essa demanda ao máximo possível, mas prezando pela qualidade de vida da população. Você acredita que, se aprovado, né, com essa nova proposta, mais unidades, mais moradias populares, a cidade vai expandir ainda mais, Cristiane? Sim, sim. Com certeza, essa proposta vai permitir a expansão desse tipo de moradia, né? Que, na verdade, não é nenhuma questão de baixa renda, é uma demanda atual do mercado. O mercado tem trazido uma demanda cada vez maior por unidades mais compactas, né? As famílias estão cada vez menores, então a gente já não tem mais aquela demanda daquelas casas enormes. Boa parte da população nem quer casa muito grande, porque fala que dá muito custo, dá muito trabalho para limpar, enfim. Então, essa é uma demanda da população, é uma realidade nova, né? Casas menores, terrenos menores, mas a gente tem que tomar um cuidado também para não perder a mão nesse sentido. Tem relação à verticalização, tem algo previsto nesse sentido no plano? Ele traz alguma novidade? Sim, traz sim. Nós estamos prevendo uma verticalização maior nas áreas que hoje já tem uma infraestrutura boa e consolidada. Então, a gente vai ter na região central do município, que a gente chama de centralidade do centro,
é uma verticalização que vai poder chegar até aproximadamente 25 andares, que hoje não é permitido pelo plano atual. E aí, de uma maneira geral, nas outras regiões da cidade, aí à medida que a gente vai espraiando do centro, a gente, via de regra, né, não é uma regra concreta, mas via de regra, a gente vai perdendo um pouco da infraestrutura completa, né? Ou falta um pavimento, ou falta algumas ruas de rede de esgoto, algum trechinho que ficou um vazio, mas a gente vai perdendo, né? Então, à medida que a gente vai saindo do centro, a gente vai tendo uma diminuição do adensamento, mas de uma maneira geral, para a cidade toda, a gente está permitindo um adensamento vertical maior do que o plano anterior. E por que o plano atual ele não permite? Por que atualmente não é permitido? Porque na época que ele foi revisto, a gente tinha outra situação de infraestrutura, né? Então, a gente tem que ir acompanhando a evolução da cidade, permitindo o adensamento, porque eu não posso colocar uma população concentrada numa região que eu não tenho infraestrutura para atender essa população. Mas na região central já não tinha essa infraestrutura? Tinha. Na verdade, a região do centro ali, onde a gente está prevendo a maior elevação, sempre foi a melhor região em termos de infraestrutura. O que a gente sempre teve em Três Lagoas, em termos de infraestrutura, foi um problema com a drenagem, né? Que agora a gente está em vias de conseguir resolver, chegar mais perto de uma solução ideal. Então, o que a gente tinha de pior na região do centro era a drenagem. E as outras infraestruturas a gente já tinha. Em relação para essa região ali do aeroporto, né? Eu sei que existem restrições até por conta do aeroporto. Tem alguma novidade em relação ao plano? Não. Ali com relação ao aeroporto, são normas de segurança de aviação. Então, ela sempre vai se sobrepor à legislação municipal. Então, o município pode fazer qualquer legislação com relação ao seu território e aí vem a proteção, a aviação e sobrepõe essa legislação municipal. Então, ali não muda nada. Na região de proteção do aeroporto não muda nada. Ah, perfeito. Eu também estive olhando a minuta e eu vi que a população também sugeriu muito a questão da mobilidade, melhorias, mais ciclovias. Isso está previsto no plano, né? Está previsto, sim. Uma novidade desse plano também é o alinhamento entre outros instrumentos de planejamento. Porque a gente tem o plano diretor como, vamos dizer assim, num guarda-chuva, a parte macro, né, do planejamento urbano, que é o que vai dar as diretrizes e as orientações para o crescimento da cidade. E aí a gente precisa de outras leis acessórias com temas específicos. Então, o plano de mobilidade é um deles. E aí nós vamos ter a lei de parcelamento de solo, que é outra, e a lei de uso e ocupação do solo. Além de uma revisão também no Código de Obras, que também é uma demanda da população, do setor imobiliário, do setor das construtoras, né? E aí a gente tem o plano diretor cobrindo todas essas leis acessórias, ou seja, todas elas têm que, de certa forma, casar com o que o plano diretor prevê, mas cada uma tratando especificamente do seu tema. Então, o plano de mobilidade é uma realidade também que nós estamos finalizando. Mas ele já tem que estar pronto antes da aprovação do plano ou não necessariamente? Não, é o contrário. O plano é o primeiro, que ele vai dar diretrizes para todas as áreas, e aí as outras vêm detalhando essas áreas em específicos. Então, muito em breve, a gente vai estar anunciando também uma audiência para apresentar o plano de mobilidade. Nós já também estamos finalizando a proposta e ele já vem de encontro com o plano diretor. Então, a previsão é que nesse crescimento da cidade, nesse espraiamento, a gente já garanta, por exemplo, que as ruas já nasçam com ciclovia, diferente do que é hoje, que a gente tem que adaptar a via para comportar uma ciclovia. Então, a gente já está prevendo a questão da ciclovia, da ciclofaixa, né? Para ter a garantia dessa expansão desse sistema também modal na cidade. Isso é muito bom, gente. Eu falo que o plano diretor, ele é fundamental e as pessoas precisam participar das discussões, quando tem as audiências, nos bairros. A gente vê que são poucas pessoas que participam. Ele tem sido participativo, só que as pessoas mesmo acabam não indo. Isso. E é fundamental, porque se discute o futuro da cidade, o que é melhor, o que as pessoas entendem, né? É feito todo um estudo. Por isso que é importante a participação da população, inclusive nesta audiência pública que vai acontecer. Cristiane, em relação à questão das calçadas, né? A gente fala muito, né? Ah, mas está previsto no Código de Obras, tal, tem que ter calçada, mobilidade. E a gente vê que, mesmo estando prevista em leis, nem sempre é cumprida as leis. Tem alguma novidade também em relação a essa questão das calçadas? Vocês estão prevendo algo nesse sentido? Essa foi uma excelente pergunta que me lembrou de apresentar também essa novidade. Nós estamos elaborando... Na verdade, vamos dar o pontapé inicial, né? A gente levou a demanda
até a empresa que vai fazer esse serviço para a gente. Nós estamos finalizando o plano de trabalho para começar os trabalhos de fato, que é o plano de rotas acessíveis. Então, o que são as rotas acessíveis? Ela é fisicamente uma rota mesmo na cidade que permita o deslocamento da população sob uma acessibilidade universal. Então, as pessoas que necessitam de cadeiras de rodas, que estão com mobilidade reduzida temporária, seja por um acidente, uma cirurgia, mães com carrinho de bebê, pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, visual, auditiva. Então, essa rota, ela prevê uma acessibilidade universal por calçadas, né? E ela tem que se interligar com o transporte público, interligar os polos de moradias da população, né? Ou seja, os principais núcleos de adensamento, onde as pessoas moram, com os principais pontos que elas precisam ir. Então, banco, supermercado, todo o setor público, né? Então, a gente vai elaborar esse plano, e esse plano, ele é uma rota que o município tem que implantar. E aí, a gente vai ter também as diretrizes gerais que a população tem que atender fora dessa rota, né? Porque o objetivo é que tudo se interligue a essa rota, né? Vamos dizer assim, tudo tem que desaguar nessa rota. Então, essa rota, ela fica sob responsabilidade do poder público. E aí, fora da rota, a interligação e a manutenção dessa acessibilidade para chegar a essa rota vai depender da população. E aí, ele também vira uma lei. Agora, o que a gente precisa é ter a colaboração da população também, né? No sentido de fazer. A gente encontra uma resistência muito grande, porque, via de regra, acaba sendo um custo a mais, né? Então, as pessoas falam, a prefeitura tá com frescura, fica colocando cada vez mais cobrança. Mas a questão das calçadas é fundamental para garantir que todos tenham acesso a todas as regiões da cidade. Então, até é uma questão de justiça social, né? Com certeza, a gente vê terrenos enormes. Eu fico indignada, gente, tomado de mato. Esse dia eu até passei num lugar, a calçada, ao invés da calçada, só tinha mato na calçada. Aí a mãe com o carrinho de bebê na rua, você tem que desviar na rua correndo o risco de ser atropelado. E eu sempre falo, isso é obrigação do morador. A prefeitura não tem obrigação de fazer calçada para ninguém. Só que eu acho que a prefeitura peca um pouquinho em não multar, e não cobrar, e não fiscalizar, porque está previsto no plano diretor, está previsto no Código de Obras. Tem que ter, gente, e acho que tem que ter consciência também por parte da população, dos donos de terreno. Gente, que custa fazer uma calçada? Vai ter um valor, mas o imóvel é teu, né? E não é justo as pessoas terem que sair da calçada, ter que andar no meio da rua correndo o risco de ser atropelada, né? Exatamente. É algo assim que... Exatamente. A intenção é, a partir dessa legislação, porque hoje a gente se depara, infelizmente, com uma certa baguncinha legislativa, né, no que a gente tem. Então, a gente tem várias leis que acabam tocando em vários assuntos de maneira desordenada, e muitas vezes até assim, um pedacinho da regulamentação da calçada está no plano diretor, o outro pedacinho está no Código de Obras, aí o Código de Posturas também fala alguma coisa, então você não sabe direito o que aplicar, como cobrar. Então, a intenção é que, fazendo, vamos dizer assim, essa correção legislativa, a gente parta para uma situação isso de vai ser cobrança maior, com certeza. Bom. Isso é um assunto muito bacana. Eu até quero convidar, Cristiane, depois que o plano estiver aprovado, para você vir aqui novamente, para a gente detalhar, porque você é uma pessoa muito técnica e entende muito, né? Então, agradeço. Uma pessoa que é muito bom conversar com você, entrevistar, porque tem noção do que realmente está falando, né? Participa realmente desse processo. Então, eu quero mais uma vez agradecer, deixar o convite, né, Cristiane, para as pessoas, quem gosta de debater o assunto, quem quer saber do futuro da cidade, uma grande oportunidade, dia 29, qual que é o horário? Às 18 horas, na Câmara Municipal, lá no plenário principal. Maravilha, obrigada. Fique à vontade para suas considerações. A gente conta com a participação da população. Analisem o material antes, né, para não chegar lá para conhecer o plano, deem pelo menos uma olhada para entender os pontos principais, o que está previsto ali para sua região, né? E vamos participar, porque é muito importante a participação da população na decisão do futuro da cidade. Exatamente. Obrigada, viu, Cristiane, pela sua presença. Eu estou à disposição e eu que agradeço a oportunidade. Vamos marcar já para você vir aqui, vou conversar com o pessoal da comunicação, para você retornar, para a gente detalhar um pouco mais, porque é muito bom falar com ela, tem muito conhecimento mesmo. A gente conversou com a Cristiane Rocha, que é diretora de planejamento, falando sobre a audiência pública para a discussão da revisão do plano diretor. Dia 29 agora vai acontecer a audiência pública. É aberto, viu, gente, para toda a população.